O Brasil está com os seus dias contados, está fadado ao fracasso. E quem disse isso foi o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou mostrar isso para você nesse vídeo, mas antes eu preciso mostrar uma fala da faxineira dele. Tudo bem, ela não é faxineira oficialmente, não é esse o cargo que está na sua carteira de trabalho, mas é assim que ela se identifica, pois passa pano para Lula todos os dias. Com a Petrobras anunciando a elevação no preço da gasolina em 7% e do gás de cozinha em 9,8%, Miriam Leitão precisou se desdobrar para encontrar meios de dizer como isso é bom, mas não deu muito certo. Não que alguma vez já tenha dado, mas a explicação dela dessa vez em relação a isso conseguiu ser ainda pior do que a média, que já é baixa. Claro que é até difícil para o jornalista de economia falar de um assunto como esse, porque ele vai olhar pelo funcionamento da economia. Qual é o melhor funcionamento da economia? Né? Aí é assim que nós vamos olhar. Mas é muito antipático o aumento de preço de combustível para quem vai encher seu tanque, ou o gás de cozinha, né? Ainda mais porque o gás de cozinha tem o fato de que afeta muito os mais pobres. Mas o diesel não foi alterado, sem nenhuma lógica, sem nenhuma explicação. Então, assim, aumentou hoje, pode não aumentar mais. Então, o que faz uma empresa privada hoje diante desse quadro? Que planejamento ela pode fazer? Vai importar ou não vai importar? Vai investir ou não vai investir? Ela não sabe o que fazer, né? E porque não tem critério. Então, essa falta de critérios é muito ruim. Antipático para o consumidor, segundo ela. E ainda teve uma parte dessa explicação que está totalmente relacionada à fala de Lula, que eu vou mostrar daqui a pouco. Você já vai entender o que isso tem a ver. Partindo agora para as falas de Lula, que foram feitas em sua visita oficial à Bolívia, eu começo mostrando um trecho da declaração feita por ele à imprensa, onde ele mostrou que a sua narrativa de defesa da democracia relativa tem sido mais relativa do que nunca. O bom funcionamento do Mercosul, que agora tem a satisfação de acolher a Bolívia como membro pleno, concorre para a prosperidade comum. Esperamos também poder receber logo e muito rapidamente de volta à Venezuela. A normalização da vida política venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul. Por isso, fazemos voto de que as eleições transcorram de forma tranquila e que os resultados sejam reconhecidos por todos. O que será que a normalização da vida política da Venezuela significa para Lula? Aliás, o que será que uma eleição transcorrida normalmente significa para Lula? Será que para Lula é normal que até mesmo prefeitos opositores do regime sejam perseguidos pela ditadura de Maduro? No final do mês passado, em uma de suas atitudes democráticas mais recentes, o regime de Maduro inabilitou 10 prefeitos de exercerem cargos públicos por 15 anos depois que eles declararam apoio a Edmundo González, adversário de Maduro. Coincidentemente, nessa semana, 4 prefeitos venezuelanos que eram opositores de Maduro resolveram mudar de opinião e declararam apoio à reeleição do amigo de Lula. Mas para Lula, tudo isso é normal, é pelo bem da democracia. Enfim, ainda na Bolívia, Lula fez outro discurso, dessa vez no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Bolívia. Foi nesse discurso que ele fez aquela fala que eu prometi lhe mostrar no início desse vídeo. Mas antes eu preciso mostrar uma declaração feita por ele, que já é ridiculamente absurda por todo o histórico de Lula e ficou ainda pior diante do novo escândalo que eu mostrei no vídeo de ontem, relacionado aos irmãos Batista. Veja só. De que o PIB vai crescer e quando cresce o PIB a gente tem que fazer distribuição de renda. O crescimento do PIB tem que ser dividido entre o conjunto da população. Porque senão você eterniza um grupo menor muito rico e um grupo maior muito pobre. Em seus discursos, Lula tem essa visão, mas na prática, como eu mostrei no vídeo de ontem, o seu governo faz exatamente o contrário. Os velhos conhecidos Joesley e Wesley Batista compraram 13 usinas termoelétricas da Eletrobras, sendo que 12 delas haviam sofrido um calote da Amazonas Energia, que não pagava pela energia produzida desde novembro do ano passado. Mas, coincidentemente, 3 dias após os irmãos Batista terem fechado esse negócio, Lula assinou uma medida provisória, sob a desculpa de que era preciso salvar a Amazonas Energia, repassando a dívida
dívida para os consumidores de todo o Brasil que pagarão em suas contas de luz pelos próximos 15 anos. Essa é a divisão que Lula faz na prática, a divisão de dívidas entre os brasileiros para que os seus velhos amigos empresários fiquem ainda mais ricos. E é impossível deixar mais claro do que com essa situação que Lula não é o socialista que diz ser ao longo de toda a sua trajetória política, como mostrou mais uma vez com o que disse na sequência dessa fala anterior. Uma outra frase que eu queria que vocês guardassem, para nunca esquecer. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa pobreza, significa desnutrição, significa analfabetismo, significa mortalidade infantil, significa desemprego. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa crescimento econômico, significa consumo, significa geração de emprego, significa participação na renda do país. Mais uma vez, no discurso, a narrativa é essa, mas na prática, o governo Lula ajuda seus velhos amigos a concentrarem cada vez mais riqueza, como os irmãos Batista após a compra das usinas, como a Odebrecht após o desconto de 50% oferecido pelo governo nas multas dos acordos de leniência, como o próprio Lula, que enquanto candidato em 2022 já tinha um patrimônio declarado de 7,4 milhões de reais e ainda depois de eleito, mas antes de tomar posse, visitou o Supremo Tribunal Federal em novembro de 2022, se reuniu com ministros e saiu de lá com uma decisão de Gilmar Mendes que desbloqueou 5,5 milhões de reais de Marisa que tinham sido bloqueados pela Lava Jato, sob o argumento de que esse valor era essencial para a manutenção da subsistência de Lula e de sua família. Tem como ficar mais claro que esse homem não é aquilo que diz ser para os seus eleitores? Pois é, mas a situação que já estava ruim ficou ainda pior, pois Lula mostrou que o Brasil está atendendo a todos os requisitos para chegar ao fundo do poço. Veja só. Economia não tem mágica. Economia tem algumas palavras-chave que nós não podemos desperdiçá-la. A primeira palavra mágica para a economia dar certo é estabilidade e credibilidade política. Para que a economia de um país dê certo, segundo Lula, é preciso ter estabilidade e credibilidade política. O Brasil definitivamente hoje não tem. Um presidente que compara o conflito em Gaza ao Holocausto e por conta disso é criticado no mundo inteiro, tem alguma credibilidade internacional? Um presidente que aqui dentro do Brasil não pode sair na rua sem estar rodeado por um forte esquema de segurança. Tem credibilidade? Mas calma, que Lula ainda foi além. A segunda palavra-chave para que um país dê certo, a economia cresça e tudo aconteça bem, é preciso estabilidade na economia. Estabilidade na economia, o Brasil também definitivamente não tem. Nossa moeda se desvalorizando cada vez mais, o governo taxando tudo que é possível para aumentar a arrecadação e ainda assim não conseguindo diminuir o rombo, investimento estrangeiro diminuindo e mais uma lista de fatores que evidenciam nossa instabilidade. Mas calma, que Lula ainda foi além. A terceira palavra mágica é importante a gente ter estabilidade fiscal. Piorou ainda mais. O governo Lula conseguiu a façanha de fazer o rombo fiscal ultrapassar R$1 trilhão em abril desse ano sem estar em uma pandemia. Ou seja, mais um indicativo dentre os citados por Lula de que o Brasil está afundando. Mas calma, que Lula ainda foi além. A quarta palavra mágica é a gente ter estabilidade jurídica. Um país onde você não pode criticar o governo sem estar sob o risco de ser perseguido, como fez Paulo Pimenta ao pedir investigação sobre aqueles que criticaram a atuação do governo diante das enchentes no Rio Grande do Sul. Um país onde você não pode criticar o próprio judiciário, pois os próprios ministros criticados o incluem em um inquérito onde eles lhe investigarão, lhe julgarão e lhe aplicarão uma pena. Um país cujos abusos de autoridade por parte de integrantes do judiciário são denunciados em vários lugares do mundo. Por acaso esse país tem estabilidade jurídica? Mas calma, que Lula ainda foi além. E a quinta palavra mágica é a gente ter estabilidade social. Um país onde 56 milhões de pessoas, segundo dados de março de 2024, são dependentes do programa Bolsa Família. É um país com estabilidade social. Bom, vamos à conclusão de Lula, porque nela a situação ficou ainda pior. Esses 5 componentes, mais a palavra-chave, que interessa a todos os empresários, é a palavra previsibilidade. As pessoas têm que saber o que vai acontecer no dia a dia de cada país.
previsibilidade. Previsibilidade no Brasil. Essa eu nem preciso responder. Eu vou trazer aqui apenas uma fala da própria faxineira de Lula diante da elevação nos preços da gasolina e do gás de cozinha. Então, o que faz uma empresa privada hoje diante desse quadro? Que planejamento ela pode fazer? Vai importar ou não vai importar? Vai investir ou não vai investir? Ela não sabe o que fazer, não é? E porque não tem critério. Ou seja, dos 6 itens citados por Lula como requisitos para que um país dê certo, o Brasil não tem nenhum deles. Portanto, de acordo com o nosso próprio presidente da República, estamos fadados ao fracasso. Eu poderia até finalizar meu comentário com o tradicional faz o L, mas, sinceramente, o mais apropriado nesse momento seria fazer o S de socorro. Se esse conteúdo foi importante para você e você quer continuar recebendo os vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até a próxima.